deixa eu puxar mais uma continuação aqui sobre o Zero Trust. Acho que essa parte mais conceitual e das validações, etc., pelo menos para mim aqui tá mais claro. Que bom. Quando a gente fala do Network Access, que aí vamos aplicar esse conceito, então, a um acesso remoto para uma empresa, por exemplo, numa situação da pandemia, por exemplo, né? Muita gente teve que trabalhar de casa, muita gente foi para VDI, muita gente precisou acessar a aplicação que era do ambiente de intranet de casa, etc. É um contexto muito bom para a gente falar de uma situação como essa, né? E aí eu queria gerar uma contextualização e mais um conceito aqui para a galera que está ouvindo a gente. Quando a gente fala de acesso remoto, geralmente no ambiente corporativo, a gente fala de acesso via VPN, que é o mais comum. Mais comum, né? Sim. E esse tipo de acesso via VPN, geralmente, ele tem uma construção que é mais de incluir o cara dentro do perímetro daquela rede interna da empresa, né? O que a gente chama de proteção perimetral. Uhum. Eu queria que vocês detalhassem um pouco mais isso, que é tipo trazer o cara para dentro da rede. Né? Então, De alguma maneira. De alguma maneira. Durante a pandemia, eu tive um caso muito interessante durante a pandemia. Porque do dia para a noite, as pessoas tiveram que ir para casa trabalhar como davam. Né? Nossa. E aí, por padrão, né, nesse conceito que você vai trazer o usuário remoto para dentro da rede da empresa, então a internet também era roteada para dentro da empresa. Né? Porque quando você conectava na VPN, você acessava todos os recursos da empresa e também a internet era roteada para dentro da empresa, no conceito de Zero Trust. Né? Você isolava a máquina do Wi-Fi da casa dela, de onde qualquer lugar que ele estava, para sair 100% pela empresa. Só que o que aconteceu? Como todos os funcionários, ao mesmo tempo, estavam fazendo esse tipo de acesso... Não teve banda suficiente. Não teve banda. Então, engargalou. Né? Todo mundo conectou na VPN, todo mundo navegando ao mesmo tempo, e entrando e saindo pelo link de internet da empresa, não deu throughputing. E aí as empresas tiveram que, naquele momento, liberar o acesso local. Né? E aí, nesse ponto, o Zero Trust perdeu uma força. Foi um DDoS sem querer. No primeiro momento teve o DDoS, porque a internet, todo mundo acessou a internet. Como que você faz para eliminar esse DDoS? Não, então tira o default gateway para rotear pela VPN e deixa... Sim. E deixa o pessoal navegando pelo link local dele mesmo. Vamos dar uma explicação para a galera que não conhece tanto de rede aqui, né? Para o pessoal entender o gargalo. O que é a VPN, né? Eu vou fazer uma explicação super básica de arquitetos que, por favor, me complementem e corrijam alguma imperfeição. Arquitetos são mais inteligentes que engenheiros. Vamos arrumar uma briga aqui no PPT, hein? O que é a VPN? Eu me conecto com um servidor de VPN dentro do meu ambiente corporativo e ele vai fazer um túnel criptografado entre a minha conexão de internet e a conexão da corporação, digamos assim. E aí tudo passa a ter essa criptografia. E neste momento, a minha conexão de rede passa a ter no IP frio da rede interna também daquela corporação. Então é como se o meu computador estivesse conectado localmente lá, através de um adaptador de rede emulado, que vai receber esse IP frio, e por consequência, é o que o Nishimori estava explicando, o meu gateway de acesso também passa a ser o da rede interna. Sim. Então, aquele tráfego de internet que eu faria pelo meu IP quente público, que iria pelo meu provedor de internet local, ele passa a vir do gateway da própria corporação, do próprio gateway, né? Ou seja, além de eu estar dentro da rede da internet, da rede corporativa, a empresa passa a ser o provedor de internet de todo mundo. Na prática é isso, né? Sim. E se eu não tenho banda suficiente para escalar isso, o que vai acontecer? Vai cair, né? Porque o importante não é a banda entre a minha máquina tunelizada e a internet. A empresa, né? Porque aqui eu estou usando o meu link, né?
O problema é que muita gente vai requisitar dado de fora da internet, fora da rede interna, e isso vai sair pelo link de saída da corporação, né? Então é o link da corporação com a internet e não a conexão comigo, né? Isso, e esse usuário remoto ele vai estar usando 2 vezes o link, né? Porque é para entrar, né, na empresa e depois para sair de novo para buscar alguma coisa na internet. E aí isso causou na época o DDoS, né? E aí como que o pessoal de infra resolveu de forma rápida? Tira o default gateway das máquinas. O default gateway, o gateway padrão de navegação não é mais a empresa, é o gateway local dele, é o roteador da operadora dele, local. Né? Só que aí com isso você criou uma vulnerabilidade. Porque quando você fecha uma VPN com o default gateway empresa, a sua máquina fica isolada. As demais máquinas, os demais dispositivos que estão nessa rede não conseguem te acessar para você acessar lá, porque ela está numa VPN. E a partir do momento que você liberou o gateway padrão para ser o da sua casa, ou do restaurante, do café, do aeroporto, ali você permite que outras máquinas usem a sua máquina como ponte para dentro da empresa. Eu tô lembrando aqui, Nishimori, tô rindo. O pessoal não estava me vendo aqui, quem tá me vendo não tá lembrando, não tá me vendo, mas eu tô rindo aqui porque aconteceu um caso muito parecido comigo. Putz. Numa empresa que eu trabalhei, que eu não vou citar o nome, mas quem quiser olhar no meu LinkedIn, foi a última empresa que eu trabalhei antes dessa. Bem objetivo. É fácil de saber. Foi bem no começo da pandemia que todo mundo estava em casa. E até aí estava tudo bem. Esse problema que você falou, no momento que todo mundo acessou, não aconteceu, né? Acho que o link deu vazão, etc. Tava tudo bem. Até aí tudo certo. Só que aí a festa de fim de ano da empresa teve que ser remota. Porque não podia ter aglomeração e tal. Putz. Contrataram uma banda bacana, né? Vamos fazer a banda, mandaram o voucherzinho de iFood para todo mundo pedir sua cervejinha em casa. Pensaram em tudo, cara. Sensacional. Mandaram o voucherzinho. Aí a banda ia fazer um streaming remoto pra galera assistir de casa, tomando a cervejinha com o seu voucher. Alguém teve uma brilhante ideia, genial. Ele falou, cara, é só para funcionário, então o streaming vai ser via VPN. Então, para acessar o streaming, você vai ter que conectar via VPN, né? Enquanto você está trabalhando ali, só com o browser e tal, o link aguentou, estava tudo funcionando. Só que aí quando o cara falou, não, para acessar o streaming tem que estar conectado na VPN, porque é só para funcionário, o que aconteceu com o streaming de vídeo? Caiu tudo, velho. Não aguentou. Caiu tudo. Caiu tudo. Deve ter sido muita decepção. Foi. Nossa. Foi. Ficou a meia hora fora. Todo mundo foi, porra. Foi uma festa de fim de ano um pouco decepcionante. O pessoal já não estava muito feliz por ser remoto, né? Quem quer essa experiência, coloca 10 dispositivos acessando o Netflix a 4K, né, de resolução. Isso, de uma vez só. De uma vez só, vai ter a mesma experiência. Vai cair tudo. Mas tem um ponto muito interessante que você comentou sobre vulnerabilidade. Não recentemente, foi bem nessa época bem forte da pandemia. Teve uma empresa da área de saúde, serviços médicos, não vou citar nomes, que tinha um fornecedor acessando por meio de uma VPN um ambiente de rede deles, e pelo fato de ter essa exploração de vulnerabilidade, o atacante conseguiu acesso, a empresa teve diversos tipos de dados criptografados e eu lembro que no final das contas essa dor aí deu uns 5 milhões de reais, mais ou menos. Eu acho que eu sei que caso foi esse, porque eu sou da área de saúde. Eu acho que eu sei qual foi o caso. Foi bem forte, isso aí eu lembro que teve bastante divulgação. Sim. E eu lembro que a empresa não queria assumir. Sim. Eu lembro que a gente tinha conexão com eles e cortamos tudo que era conexão que tinha com esses caras, porque não sabia se ia ter algum tipo de vazamento que pudesse afetar e tal. Vocês conectavam por meio de VPN com eles? Não, era via API, mas cortamos todos os acessos. Melhor, né? Menos mal. Né? Fez bem, eu lembro que isso daí teve tava em todo lugar, esse comentário. Sim. E sempre usava ele de exemplo. E aí, voltando pro ponto, então, da conexão via perímetro, né? E aí eu queria que você esclarecesse um ponto que ainda não está muito claro para mim. Porque onde eu tinha estudado até então sobre o ZTNA, quando ele fala do Network Access, ele falava muito sobre uma conexão ponto a ponto, de usuário e recurso imediato. Então, e que aí tem uma diferença clara que eu estou tentando entender aqui onde que o ZTNA atua.
Se difere da VPN. Se difere da VPN. Porque quando eu estou... Vamos fazer uma analogia. Analogia não, vamos montar um cenário aqui. Eu estou dentro da rede da empresa. Quando eu estou dentro da rede da empresa, a menos que eu tenha restrições de firewall a nível de rede que me impeça chegar nas aplicações todas que existem, eu consigo acessar virtualmente qualquer coisa na intranet, qualquer IP frio que esteja dentro daquela rede. Sim. A menos que eu tenha esse tipo de restrição. Então, quando eu conecto via VPN, virtualmente o efeito é o mesmo. Eu estou dentro do perímetro daquela rede e eu consigo acessar tudo que está ali. Sim. E os grandes defensores do ZTNA é que eu consigo fazer essa validação, tipo, você tem que acessar somente a aplicação XYZ da sua intranet, então eu vou te dar acesso só diretamente a esse cara. Essa arquitetura de rede, para mim, não é muito claro como isso funciona, então, porque eu vou validar esse cara para chegar direto só nessa aplicação. Sim. Como é que eu restringo esse IP, esse DNS? O ponto do Zero Trust que eles falam isso é a microsegmentação da rede, né? Então, você dentro da rede, você restringe o acesso. Então, por exemplo, não é porque está no mesmo segmento de rede, no mesmo /24, por exemplo, que é bem comum, que eu vou acessar a máquina do lado, entende? E até vamos voltar um pouco mais para trás. Antes a gente segmentava a rede assim, usava os equipamentos de hardware, né? Tem um hub. No hub você não segmentava nada. Puta, hub, cara. Hub, todo mundo falava com todo mundo, né? Aí vieram os switches. Não, os switches tem os domínios de colisão, então você tem as VNets, então cada VNet fala com uma VNet e os domínios de colisão você diminuía. Então assim, você tem vários /24, mas não é porque está no mesmo equipamento que eles vão se falar, né? Você segmentou por VNet. E aí hoje em dia eles estão segmentando a subnet. Então mesmo você estando no mesmo /24, no mesmo domínio de colisão, você vai ter lá um desktop firewall, um host firewall, né? Melhor dizendo, restringindo esse acesso. Então, por exemplo, por VPN é muito mais fácil explicar, porque você dá um perfil de acesso. Você tem um grupo, né? Quem está nesse grupo, a VPN só vai liberar para acessar determinada aplicação. Então, você consegue segmentar. Agora, dentro da própria rede também. Então, por exemplo, você tem uma rede de banco. Qualquer um pode acessar a porta do banco. Entende? Então, você coloca uma regra no host, no firewall do host, falando, não, só a aplicação pode vir acessar a porta do banco. E aí, então, deixa eu ver se eu entendi bem aqui, Nishimori. Isso não necessariamente está ligado ao ZTNA, mas essa microsegmentação de rede eu poderia conseguir fazer com VPN, por exemplo. Consegue fazer por VPN, mas porque assim, a microsegmentação ela é um dos itens do ZTNA. Sim. Entende? Ela é um pré-requisito do ZTNA, mas ela é um conceito à parte, que o ZTNA bebe da fonte, né? Isso, porque o Zero Trust, na verdade, é a junção de vários conceitos, né? Tem identidade, tem acesso à rede, e chega na microsegmentação da rede, e tem até desenvolvimento seguro, tem acesso a banco, criptografia de banco. Então ele vai juntando os conceitos. Por isso que fala que é uma cultura. Então, e aí onde cai também no Security by Design. Entendeu? Então, assim, quero fazer uma arquitetura segura, ou quero fazer construir uma aplicação segura. Você tem que ler o ZTNA e aplicar todos os conceitos que estão dentro dele, né? Identidade, que seriam os acessos, seria a microsegmentação, seria o desenvolvimento da aplicação, né? Até o próprio desenvolvimento, banco de dados, né? Porque hoje é difícil, assim, empresas pequenas terem esse tipo de acesso, mas criptografar alguns campos do banco de dados, né? Quantas empresas você conhece que criptografa campo do banco? Acho que só a senha e olhe lá, hein? E olhe lá. Porque a senha, na verdade, eles nem criptografam pelo banco, eles gravam o hash da senha. Isso, geralmente é um SHA-256 que o cara grava. Isso. E depois só bate, né? Que é o que chama de criptografia não reversa. Não reversa, exatamente. Então, que é mais simples e é menos custoso, né? Porque quando você vai criptografar banco, se o banco não tiver uma criptografia nativa, você tem que adquirir uma solução terceira. E aí cai
em alguns casos, na maioria dos casos, vamos dizer assim, cai o desempenho da aplicação. A aplicação ficou lenta. Sim. Tira esse negócio. Gastou 1 milhão. Tira, talento. Né? E aí, voltando para microsegmentação, é isso. Então, mesmo dentro da própria rede, porque dentro da própria rede com IP frio, todo mundo acessa todo mundo. Uhum. Né? Tá ali, todo mundo se conversando, mas você não pode confiar, por exemplo, eu inclusive um tempo atrás eu participei de um projeto desse. Esse departamento está isolado, aqui trabalhava como bolhas mesmo, entendeu? Cara, na minha época a gente tinha que colocar esses caras em classes diferentes de Sim. rede Isso. para não acessar. Exato. Né? E se você consegue fazer esse tipo de microsegmentação e fazer isso em configuração de privilégio, porra, a gente está num mundo muito mais fácil, né? Sim, e inclusive tem soluções de NAC, né, de Network Access Control, que faz isso de forma até mais simples, né, porque você, através do 802.1x, você autentica no switch, vamos dizer assim, e aí ele vai e fala assim, você pode acessar só isso. Não chega a ser uma VPN, porque aí o tráfego não está criptografado, mas Sim. o switch só vai liberar você para acessar conforme o seu nível de acesso. Entendi. Entendeu? E se uma máquina desconhecida, né, você até falou de validação de device, uma máquina desconhecida plugar o cabo de rede na sua empresa, ela não vai ter acesso nenhum. Mesmo que o DHCP tenha dado um IP frio para ela. Porque ou talvez nem deu IP, né? vai dar o IP de uma rede de visitante, de guest. Ah, entendi. Entendeu? Sensacional. Porque assim, na hora que plugou, e aí o switch vai mandar um sinal para o agente que está na máquina. Quem é você? E a máquina não responder, o DHCP vai dar um IP de uma classe diferente. Uma classe diferente. Sensacional, cara. Porra. Você comentou, Elton, sobre... pegando aquele gancho de diferenciação, né? Acho que é onde o pessoal mais bate a tecla, né? Por que um, por que outro? E, na minha opinião, esse é o ponto mais importante, a questão de segurança. Ou seja, tirar aquele acesso full e determinar acesso a certas aplicações, apenas aquilo que ele realmente precisa. Além de outros pontos, né? Pô, a VPN tem uma certa questão de performance que todo mundo conhece, né? Várias pessoas vivenciaram isso na pandemia, implantação e tudo mais. Mas o ZTNA, quando eu faço uma conexão, por exemplo, agora fazendo uma comparação bem pura, simples e tosca entre ZTNA e VPN. Se eu fiz um acesso direto via ZTNA para minha rede corporativa, por exemplo, ele também é criptografado ou eu tenho esse cara exposto, só liberado para aquele cara que está de fato autenticado? VPN por conceito vai estar criptografado. VPN sim, mas e o ZTNA? Ele é criptografado também, o tráfego entre os dois? Ou eu tenho um nível de segurança tão grande que eu consigo expor esse cara e só confiar no cara que tem um acesso? Se você tiver externo à empresa, tem que estar criptografado. Sempre. Sempre. Então por trás eu vou ter também uma VPN, entre aspas. Isso. Conceitualmente falando. Porque o conceito de Zero Trust é assim, você confiar o menos possível em tudo. Né? Sempre. Agora, quando você já fala de VPN acesso externo, aí ele, assim, por segurança, o tráfego tem que estar criptografado. Sim. Porque quando você está numa rede, num aeroporto, por exemplo, que é muito interessante assim, essa coisa do aeroporto, uma rede pública gigante, né? É pública assim, o guest do aeroporto, você não domina quem está lá dentro. Sim. Né? É maior que de um cybercafé, de um... Enfim. Porra, imagina, o maior cybercafé Não tem nem comparação, do país, né? Então, do país, mano. a VPN vai isolar a sua máquina, o seu equipamento, e vai colocar um túnel criptografado. Então, se alguém, um autor malicioso, tiver na mesma rede que você e tentar capturar os seus pacotes, por exemplo, né, para snifar, né, melhor dizendo, snifar os seus pacotes, ele vai pegar esse tráfego criptografado. Então, aí é onde que entra a proteção do Zero Trust. Né? Por isso que tem que estar criptografado. Porque se você simplesmente falar assim, a máquina é confiável, pode acessar minha rede e não criptografar, se o cara snifar o pacote ali naquele momento, ele está pegando todo... Sim. E aí, se o caminho é público, eu posso estar aberto a vários tipos de pessoas snifando a rede, né? Isso, exatamente. Mas o que eu achei interessante, que aí projetando essa tua analogia, essa tua explicação, Nishimori, é que então o meu conceito de Zero Trust Network Access, o ZTNA, ele não é só para acesso externo, então. Não.
porque internamente, por mais que eu não esteja criptografado, eu posso ter esse conceito de microsegmentação para tratar a autorização entre a minha rede e as aplicações de intranet, por exemplo, certo? Sim. Exatamente. Porque o que acontece? Um atacante, eu dei o exemplo da máquina da recepção, né? Por exemplo, a mocinha da recepção está trabalhando, está logada na rede. Usuário e senha autenticado. E aí chega alguém lá com uma engenharia social e faz ela ir em algum lugar. E ela esqueceu o desktop desbloqueado. Então o cara rapidamente pode acessar a máquina dela e colocar um artefato malicioso. Através desse artefato malicioso, na máquina da recepção, ele consegue fazer um scan para fazer a movimentação lateral na rede. Então aí ele vai procurar, por exemplo, uma máquina de alguém de TI, né? Que provavelmente tem acesso privilegiado de alguma coisa. É a primeira coisa que ele vai fazer. Entende? Primeiro ele vai tentar pegar todas as credenciais que estão em cache nessa máquina. Por quê? Porque ele vai tentar reutilizar o hash, né, melhor dizendo. Ele vai tentar reutilizar o hash dessa credencial. Né? Provavelmente o cara do suporte que tem admin do Windows logou naquela máquina. E o hash está no cache daquela máquina. E aí através desse hash ele vai começar a se movimentar lateralmente. Entende? Até ele achar uma máquina que é alguém de TI, que é alguém que tem administrador domínio, que é... Pô, ele vai conseguir... Ele vai conseguir, com certeza, o servidor de arquivo, porque ela tem acesso. Cai no file server, já tá logado, né? E aí do file server, ele consegue... E aí... Aí vai. Vai embora. A brincadeira vai longe. E cara, eu acho que o grande ponto aqui que dá uma até para deixar um pouco mais simples para quem não é de rede entender, é que essa questão de você não tratar mais o acesso perimetralmente, mas microsegmentado, faz toda a diferença. Faz. Né? Porque é a mesma coisa de você ter uma mansão, você tem um monte de quartos na sua casa. Todos eles têm um monte de dinheiro. O que é mais seguro? Você colocar uma bela de uma porta em cada um dos quartos, você cercar com um muro a sua casa inteira e todos os quartos estarem abertos, né? Acho que essa questão da rede perimetral e você jogar o cara para dentro... Uma vez que o cara caiu dentro do seu perímetro, se você não tem controle de acesso dentro dele... Já era. O cara tem acesso, como você falou, né? Todos os IPs, todos os pontos. E aí, cara, se ele botou um código malicioso na recepção, cara, virtualmente ele cai em qualquer lugar, né? Sim, exatamente. Exatamente, é o foco, né? Proteger e só determinar aquilo que realmente a pessoa precisa. Inclusive, assim, tem eu já apresentei um laboratório para o cliente que era dessa forma, né? Assim, são duas empresas, uma floresta de domínio no AD, esse outro ambiente aqui está super protegido. E aí, então tá, vamos lá, tá mesmo? Defina super protegido, né? E aí, entra numa máquina simples, vai pulando até chegar no AD. Dessa rede 1, né? Aí dessa rede 1, como está federada para a rede 2, pronto, já pulou para outra rede. Já pulou para outra rede. Já era. Muito bom, muito bom. Cara, é exatamente isso.